Eu cumprimento os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaríamos de compartilhar com a amada igreja um testemunho, uma experiência maravilhosa que o Senhor me permitiu passar, para que esse testemunho possa contribuir de alguma forma para a vida do amado irmão. Amém. Faz 6 anos, que eu tive a experiência num domingo de descanso, ir ao hospital, sentindo um pouco de cansaço no corpo, era princípio de 2017, em janeiro, e chegando ao hospital, a gente pensa que é uma virose, poderia ser dengue, alguma fraqueza do cotidiano mesmo, e chegando lá no hospital, minhas células de defesa estavam praticamente zeradas, E a minha esposa me acompanhou, 7 meses de gravidez do nosso Samuel, da nossa promessa, e fui transferido para a capital, para Vitória. Quando eu entrei na ambulância, eu não sabia para onde eu estava indo, só sabia de uma coisa, que o Senhor estaria comigo em todos os momentos desse processo que eu estava começando a passar, glórias a Deus. E uma coisa que eu aprendi, amados irmãos, que os planos de Deus não podem ser frustrados nas nossas vidas. Fui transferido e lá na capital eu passei por uma equipe e fui diagnosticado com leucemia, que é um câncer, que é um tipo de câncer que dá no sangue, que vai destruindo células de defesas. E assim, da noite para o dia, a minha vida mudou praticamente, Porque de uma vida aparentemente saudável, fui diagnosticado com câncer. Só que assim, o interessante é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus, que amam a Deus, E deu pouco tempo antes desse diagnóstico, um mês antes praticamente, num culto da nossa igreja, num encontro de vasos, fomos eu e a esposa, enfim, glorificar, adorar o nosso Deus. Chegou um homem de Deus, um profeta de Deus, uma pessoa direcionada pelo Senhor e falou: casal, assim diz o Senhor, está tudo preparado para o vosso Samuel nascer aqui em Linhares, mas ele não vai nascer aqui nesta cidade. Ele vai nascer bem longe daqui. Mas quando ele estiver lá para nascer, vocês vão lembrar desta profecia e saber que Deus é com vocês, será com vocês naquele lugar. Ou seja, Deus já estava preparando os nossos corações, que nós íamos ter que mudar da nossa cidade, Linhares, para fazer tratamento de câncer em Vitória. E Samuel não iria nascer em Linhares, mas sim em Vitória, mas lá nós saberíamos que Deus estaria conosco lá também. E foi um momento assim de experiência, amados irmãos, porque ninguém está preparado para receber um diagnóstico de uma enfermidade, de um câncer, E o interessante é que alguns meses, meus irmãos, antes do diagnóstico, eu e minha esposa trabalhávamos o dia todo. E à noite o Espírito Santo, ele trouxe em nós, tanto comigo como Natália, que nós buscarmos a Deus em orações da igreja, em participações de cultos de estudo bíblico, nos nossos grupos de louvores que participamos, em orações no vale, participando dos cultos de louvor a Deus. Ou seja, Deus estava nos enchendo, Ele estava nos enchendo da sua presença para que nós pudéssemos passar por essa prova e confiar em Deus e dar glórias a Deus. Maravilhoso é o nosso Deus. O interessante é que dentro do hospital, depois desse diagnóstico de câncer, a gente tem na vida, meus irmãos amados, 2 opções, que nem a moeda, tem 2 lados. Eu tinha a opção de ir no hospital adorar ao Deus, ou poderia murmurar. Eu poderia murmurar contra Deus: Senhor, por que eu? Por que esse câncer? Por que essa enfermidade? Eu não tinha autoridade nem autorização de questionar o plano de Deus nas nossas vidas. Mas eu optei em glorificar a Deus dentro do hospital, porque eu sabia que
quando Deus está na nossa vida, Ele garante a nossa vitória. Deus me permitiu, junto com a minha esposa, a minha família, todos os nossos irmãos e amigos, vencer essa enfermidade dando glórias a Deus. E a minha esposa, grávida de 7 meses, não pôde participar comigo, né? Porque gravidez e quimioterapia não era saudável para ela e para o nosso Samuel. Então, poderia ter sido um momento de mais sofrimento, mas Deus acalmou a nossa vida. E o interessante é que quando eu recebi, irmãos, o diagnóstico de leucemia, o Espírito Santo ele blindou meus ouvidos. Até hoje eu não sei o que é tratar câncer, né? Parece que eu estava ouvindo não leucemia, mas sim anemia, resfriado, alguma enfermidade mais leve de tratar. Vocês perguntaram, irmão, o que é câncer? Eu não sei, a ficha não caiu até hoje. Eu só sei de uma coisa, que o meu Redentor vive, o nosso Redentor vive, Ele há de se levantar pelas nossas causas, glórias a Deus. E lá no hospital, né, meus irmãos, tratando o câncer, né, Deus não deixa o seu povo desamparado, Deus não nos leva para uma terra estranha, sem deixar pessoas de Deus próximas a nós. E eu recebi assim o protocolo de um dos doutores que me atendeu. Ele trouxe uma lista de procedimentos, de sessões de quimioterapia. Ele falou o seguinte: meu filho, meu jovem, eu vou te prescrever o tratamento aqui, mas coloca Deus acima de todas as coisas. Então a nossa cura, esse milagre que Deus me permitiu ser, e você que está assistindo esse vídeo também é um milagre de Deus, tá? Deus me colocou um médico que num primeiro contato falou, confia em Deus, e depois nesses protocolos, né? Glórias a Deus. Então assim, mesmo no hospital, Deus estava comigo e levou para mim homens e mulheres de Deus para acalmar o meu coração. E num determinado momento, amados irmãos, dentro do hospital, eu perguntei ao Senhor, eu vou morrer aqui nesse hospital tratando câncer? Não com medo da morte, né? Porque o apóstolo Paulo falou, viver é Cristo, morrer é ganho. Mas eu queria saber do Espírito Santo se eu iria morrer e qual seria o propósito daquela enfermidade, desse câncer na minha vida, né? Porque se o Senhor falasse que eu fosse morrer, que Ele iria me guardar, né? Eu ia orar, não mais pedindo cura, mas pedindo para que o Senhor guardasse os meus familiares, meus entes queridos, para que eles soubessem que eu estaria nos braços do Pai, glórias a Deus. Eu perguntei ao Espírito Santo se eu iria morrer dentro daquele hospital e qual era o propósito daquela enfermidade na minha vida. O interessante é que eu senti, meus irmãos, um sopro nos meus ouvidos que falava, abra a minha palavra. Ou seja, a palavra de Deus, irmãos, é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada, uma faca de 2 gumes. Ela entra nas juntas e medulas e ela fala intimamente aos nossos corações. E eu abri a Bíblia, né? E o Espírito Santo me deu a resposta a partir de um versículo bíblico, né? Se eu iria morrer e qual era o propósito daquela enfermidade. E eu abri com a direção de Deus no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4. Olha que maravilha! Assim nos diz a mensagem que o Senhor me deu dentro do hospital para as perguntas que eu fiz a Ele. E Jesus, ouvindo isso, disse... Jesus ouviu a minha pergunta, Jesus ouve as suas demandas. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Naquele momento, todo sentimento de preocupação, de medo, foi embora. Satanás partiu para longe daquele quarto de hospital, porque Deus ele não é Deus de recados, Deus não é Deus de indireta, Deus é um Deus direto. Eu perguntei se eu iria morrer, ele falou, não, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus pudesse ser glorificado em minha vida, para que eu, irmãos amados, mesmo com meus erros, mesmo com os meus acertos, mesmo sendo um pecador necessitado da misericórdia de Deus, eu confiei no Senhor. Eu sabia que o tempo que eu fosse ficar dentro daquele hospital internado tratando câncer, Deus seria comigo, da mesma forma que Ele é contigo, glórias a Deus. O que eu pedi ao Espírito Santo dentro do hospital? Eu preciso, Senhor, esvaziar-me de mim mesmo. Preciso tirar todo o medo,
toda insegurança, tudo aquilo que me afasta de Ti. Eu não podia estar no hospital com a minha esposa, com familiares, mas eu podia estar com o Espírito Santo guardando a minha vida, eu clamando para que Ele guardasse todos os meus familiares, irmãos e amigos. O que esteve comigo dentro do hospital foi a palavra de Deus, né? Deus me permitiu ler a Sua palavra, encontrar refrigério para a minha alma. Deus me permitiu ouvir louvores, fazer estudos bíblicos, ou seja, quando o povo de Israel estava de frente ao Mar Vermelho e atrás vinha Faraó com o seu exército, eles falaram: Moisés, fala com Deus para que Deus mande providência. O interessante é que o Senhor falou a Moisés: diga ao povo que marche. Então eu entendi na minha vida que aquele câncer, aquele tratamento não poderia parar as obras de Deus na minha vida. O câncer não era justificativa para eu deixar de ler a Bíblia, mesmo dentro do hospital, tomando quimioterapia. O câncer não era justificativa para eu parar de ouvir louvores, de orar de joelhos dentro do hospital em prol da minha cura, da proteção da gestação da minha esposa, pela vida dos meus familiares, irmãos e amigos. Ou seja, o que eu trago de experiência para a vida de vós, irmãos? Lutas, provas e tribulações não é justificativa para cristão parar de fazer a obra de Deus. E dentro do hospital eu tive experiências maravilhosas. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu recebi, Deus ele me usou como instrumento naquele hospital para que as pessoas entrassem dentro daquele leito e vissem que tratamento de câncer não era sofrimento. Tratamento de câncer é um momento que Deus tem liberdade de entrar, teve liberdade de entrar na minha vida. Deus mudou os prognósticos. Por exemplo, quando você vai visitar uma pessoa tratando câncer, qual seria uma expectativa normal? Era encontrar uma pessoa triste, abatida por todo o peso do tratamento, magra, né? Porque o tratamento em si, eu creio que os medicamentos deixam a pessoa com menos apetite, perde peso. Só que no meu caso, Deus confundiu os sábios, porque Ele é maravilhoso. Eu no tratamento, tomando quimioterapia, eu estava ganhando peso. Deus usou este homem aqui como instrumento para mudar as expectativas que nós temos sobre as coisas. E no hospital recebi visitas de amigos, de irmãos, colegas de trabalho, né? Quando os irmãos, os colegas de trabalho, os familiares, os irmãos da igreja souberam do diagnóstico que eu tive, naturalmente ficaram um pouco abatidos, mas Deus ele foi confortando, porque a forma que o Espírito Santo ia conduzindo o tratamento na minha vida, as pessoas viam que quando a gente está com Deus, Ele muda as coisas em prol da sua obra, né? Glórias a Deus. O interessante, né? Tem a igreja local onde eu assim congrego, eu e a esposa, oraram por mim, nossos familiares, nossos pastores amados, nossos irmãos, e foi maravilhoso porque eu me senti acolhido pelas pessoas que me amam, e essa é a missão da igreja, né, da Igreja do Senhor, acolher vidas, né? E um testemunho maravilhoso foi quando o nosso pastor, né, foi pregar numa igreja num bairro próximo onde eu morava, e onde eu moro, fui pregar junto com um grupo de irmãos da nossa igreja, né? E numa festividade, né? Porque a obra de Deus tinha que dar seguimento. No final do culto chegou um homem de Deus para o nosso pastor que estava preocupado, né? Que uma das suas ovelhas estava enferma. E esse homem de Deus falou para o nosso pastor, e os irmãos da nossa igreja que estavam juntos presenciaram: ó, Deus está curando uma ovelha do Senhor nesta noite, neste momento. Deus está curando, só que Deus é um Deus direto, porque o nosso pastor poderia ter outras ovelhas em situação de enfermidade, mas Deus ele falou especificamente para este varão aqui, para o nosso pastor: Deus está curando uma ovelha e neste momento Deus está trocando todo o seu sangue. Maravilha, Deus! Assim, é por isso que ela atende nós orarmos pelos irmãos que estão enfermos, porque Deus ele ouve a oração dos justos. Naquele momento houve um grande avivamento, quebrantamento do pastor, do nosso pastor, dos irmãos que estavam presentes, porque Deus estava entregando cura naquela igreja que eles estavam visitando, lá no hospital onde eu estava internado, graças a Deus. E chegou um momento do tratamento, logo no início, que a minha esposa perguntou à doutora que cuidou deste varão aqui, doutora Flávia, forte abraço para você e demais médicos também da sua equipe.
Perguntou a doutora, doutora, em média, quanto tempo o meu esposo Rodrigo, depois do início da quimioterapia, vai estar curado, né? Vai estar sem o câncer, né? A medicina não é uma ciência exata, né, meus irmãos? A gente sabe que cada organismo se comporta de forma diferente, né? Aí a doutora passou uma estimativa média, ó, Natália, em média, depois da terceira ou quarta sessão, há uma tendência do câncer cessar, né? Ser zerado de 3, 4 meses. Só que eu vivi assim também no hospital experiências, aí a gente recebia informações que havia pessoas tratando câncer 3, 4 anos, que a quimioterapia, por exemplo, não conseguia zerar o câncer totalmente. Quando o efeito passava no organismo, o câncer se multiplicava. Por exemplo, eu conheci uma paciente também que contraiu leucemia, né? E durante a sua gestação, né? Aí teve que ter o neném para depois começar a quimio e estava há 4 anos mensalmente tendo que ir ao hospital para tomar quimioterapia. Então, cada caso é um caso. Mas assim, a doutora falou para a Natália, em média 3, 4 meses. Só que o nosso Deus, eu tive o privilégio, irmãos, de ser usado como instrumento de Deus para provar que Deus ele faz milagre na atualidade. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que quebrou as muralhas de Jericó, é o Deus que me curou de um câncer, é o Deus que vai dar a resposta que o teu coração tanto almeja. E a doutora falou para minha esposa, em média 3, 4 meses de iniciado a quimioterapia, o câncer tem a tendência a zerar. Só que nós iniciamos a primeira sessão, né, 15 dias depois, né, foi feito um exame em mim para saber o nível de câncer que tinha sobrado no organismo, só que para o espanto geral dos médicos, inclusive a doutora ligou para minha esposa toda feliz, Natália, o câncer do Rodrigo zerou, glória a Deus, ou seja, em 15 dias Deus usou esse varão aqui, mesmo com as minhas limitações, para mudar o prognóstico da ciência, para dizer que Deus, ele é Deus, que a gente deve confiar nas autoridades que são constituídas por Deus, mas saber que Deus é soberano, Deus muda, Deus faz conforme Ele quer. Se Deus me curasse, Ele era Deus. Se Deus não me curasse, Ele continuaria sendo Deus. Mas o importante, sabe, uma coisa importante que eu posso falar para o sucesso da cura dessa doença na minha vida, se é que existe uma receita pronta, mas o segredo, sabe qual é? O segredo é confiar, o segredo é descansar, porque tem um Deus que tem cuidado das nossas vidas. O importante também é que a gente possa absorver, né, aprender os propósitos. Qual o propósito da enfermidade do câncer na minha vida? Eu conseguia olhar a minha família de forma diferente. Eu conseguia amar os meus pais de forma diferente, a respeitar a minha esposa, a amá-la. Hoje eu não tenho uma esposa, eu tenho uma irmã, uma amiga, uma serva de Deus, uma confidente, uma mulher que ora por mim sem cessar. Minha mãe também, assim, uma serva de Deus guerreira, orava por mim no hospital. Amar a mãe, assim, meu pai também com toda a sua simplicidade, não deixava a tristeza bater no seu coração. Qual seria uma tendência normal de um pai acompanhar o filho no hospital? Ele poderia, com toda a fé, mas somos seres humanos, né? Ele poderia ir triste, abatido. Meu pai era todo feliz, ele botava as suas melhores roupas, parecia que estava indo num casamento, num culto, mas ele estava indo cuidar do seu filho com a melhor roupa, porque aquilo deixava ele feliz. Ele não ia cuidar de um filho no hospital tratando câncer, ele ia acompanhar os milagres que Deus ia fazer na minha vida e nas nossas vidas. Interessante, mesmo eu sendo o câncer tendo sido eliminado no meu organismo na primeira sessão, mas eu respeitei os médicos, fiz todo o protocolo, 8 sessões de quimioterapia, fiquei praticamente o ano de 2017 internado no hospital. Samuel nasceu porque Deus garantiu toda a gestação da minha esposa, ou seja, de repente muitas grávidas poderiam ter depressões pré ou pós-parto, mas Deus garantiu, porque Deus é Deus, irmãos, glórias a Deus. Fiz todas as 8 sessões, só que o interessante, né, que o tipo de leucemia que eu tive, ele é muito comum em crianças, né, leucemia LLA.
né? Então Deus me permitiu uma enfermidade de criança, né, necessária nascer de novo. Muitos diziam que eu sou como uma criança. E esse tipo de leucemia, mesmo curado, quando dá em pessoas acima de 25 anos, se não me engano, ela tem uma tendência de voltar, né? Mesmo que depois ela tenha sido curada. Mas eu sei que quando Deus cura, Ele não deixa brechas. Não iria voltar, eu creio em Cristo Jesus. Mas como eu sou obediente a Deus e às autoridades, foi nos sugerido fazer um transplante de medula pela equipe médica que me atendeu, né? Eles me perguntaram se eu tinha uma irmã, de pai, mãe, irmão. Eu falei, doutores, eu tenho uma irmã, né? Renata, um forte abraço para ti. E de pai e mãe, só uma. Interessante que Deus operou, meus irmãos, outro milagre, porque não é comum, mesmo entre irmãos, de mesmo pai e mesma mãe, você encontrar doador 100% compatível. Porque assim, qual seria um segmento do tratamento? Eu fazer um transplante de medula, de um doador 100% compatível, para que eliminasse ou minimizasse a ocorrência da volta do câncer. E eu ouvi histórias, por exemplo, de pacientes que precisavam de doadores de medula óssea, tá? Interessante que vi um caso de um paciente que tinha 9 irmãos, né, entre homens e mulheres de mesmo pai e mesma mãe, e testaram todos os 9, e nenhum deles foi 100% compatível, né? E no meu caso, mais um milagre de Deus, além da cura do câncer, a minha única irmã, já no primeiro teste, deu 100% compatível. É esse Deus que eu tenho um orgulho de poder anunciar, de evangelizar até os confins da terra. Ou seja, a minha única irmã fez o segundo teste 100% compatível, ou seja, Deus é um Deus de milagres. Então fui para o transplante de medula, transferido de São Paulo, de Vitória para São Paulo, né? A equipe me atendeu lá com muito carinho, o doutor Jair também, generosíssimo, e toda a sua equipe, forte abraço. Fui para São Paulo, Deus cuidou da minha família, Deus cuidou da minha esposa, Deus cuidou da minha história, Deus cuida da sua história, irmãos. Porque uma coisa que eu aprendi, que quando a gente está com Deus, aquilo que é mal não é para a morte, é para que a gente possa crescer na graça, no conhecimento, na confiança do Senhor. Tantas histórias, tantas oportunidades, né? Fui batizado com o Espírito Santo no hospital. Visitas de irmãos e amigos, colegas de trabalho, recebi um acolhimento maravilhoso e representa o amor de Deus. Tive vários exemplos de amor de Deus, familiares, irmãos de igrejas, familiares que eu não via faz tempo, Deus me permitiu ver no hospital. E é isso, irmãos, testemunhar. E eu revoltando, eu perguntei se eu vou morrer. Satanás, às vezes, se a gente der brecha, ele fica no nosso coração, vai morrer, nada. Quando a gente confia em Deus, a gente sabe que Deus, Ele vai dar a nossa vitória. Glórias a Deus. Que esse testemunho, tem outras histórias também do testemunho, mas que a gente pode comentar em outros momentos, se assim o Senhor nos permitir, mas que esse testemunho de cura possa impactar a sua vida, possa ter contribuído de alguma forma. A gente pode estar na fornalha, mas a gente pode estar dando glória a Deus, porque o quarto homem da fornalha estava lá. A gente pode estar dentro da cova dos leões, mas Deus está conosco. A gente pode estar dentro de um grande peixe, como Jonas teve, e o grande peixe, muitos pensam que foi a punição do Senhor na vida de Jonas, mas aquele peixe protegeu a vida de Jonas, que ele poderia ter morrido no mar afogado. Então a gente pode tirar proveito de uma situação de adversidade. Tem um louvor que fala aqui, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, mas Jesus mudou a minha sorte. Nós somos um milagre, eu sou um milagre, você é um milagre, porque estamos vivos, temos ar, respiramos. Deus tem sido mantenedor, Deus tem sido provedor, tá? Que Deus possa os abençoar, tá? Que essa mensagem desse testemunho possa ter contribuído de alguma forma para a sua vida. E se eu estou aqui é porque Deus teve misericórdia de mim e tem misericórdia da tua vida também, tá? Vamos fazer uma oração para que a gente possa estar encerrando este momento maravilhoso na presença de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos, meu Deus, pelas experiências que o Senhor tem nos permitido passar, por essa experiência maravilhosa de cura de um câncer, porque sabemos que os planos do Senhor não podem ser frustrados nas nossas vidas. O
o Senhor possa estar refrigerando a minha alma, a alma dos amados irmãos que estão ouvindo este testemunho. Sabemos que nada aqui é para a glória do homem, mas sim para a glória de Deus. E sabemos que esse câncer na minha vida não foi para a minha morte, nem esta luta que o irmão está passando é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus possa ser glorificado. Receba esta oração no trono da graça, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a paciência dos amados irmãos, tá? Se este testemunho contribuiu de alguma forma para a sua vida, nos ajude a compartilhar o amor de Deus e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.